Foi. Vamos lá. O, o tema dele vai ser arte e cultura de massa. O nome dele é Henri Bugalho, ele é filósofo, ele é escritor, é alguém que eu já tive um certo contato, alguém que eu gosto, né, escuto. Ele não produz material de para esse material que nós vamos consultar não é acadêmico, é um material para educação básica. Então ele é muito compreensível e os recursos que ele tem são muito melhores que o meu para poder tratar de um tema que precisa ter música, que precisa ter concepção de indústria, cultura de massa e de alienação moral. Ele fala, eu comento e depois eu falo do exercício de ontem e do passado. Já apareceu para vocês, né? Sim. Tá. São 7 minutos, gente. Tenham paciência. Não é chatola. E o tema desse texto, ou dessa imagética, desse vídeo é Funk é música ruim? Arte e cultura de massa, filosofia e estética. Uma obra de arte é boa ou não? Quais são os parâmetros de qualidade de uma boa produção artística? Hoje eu quero responder uma dúvida do Cleverton Henrique, que ele deixou aqui no vídeo que eu fiz sobre a decadência da cultura, no qual ele pergunta se eu considero que existem músicas boas e ruins, ou se essa questão é meramente subjetiva. Essa é uma pergunta excelente, Cleverton, realmente excelente. Isso é algo debatido ao longo da história da arte, da história da estética, e houve uma tendência durante muito tempo, durante muitos séculos, a pensar que a qualidade fosse inerente à obra de arte, então haveria alguns aspectos universais que deveriam ser detectados na obra para poder julgar se ela é boa ou ruim. Recentemente, essa ideia já caiu em boa medida, então, então você tem que avaliar em relação ao que essa obra de arte é boa ou não. São qualidades atribuídas, não são qualidades próprias da obra de arte, não é algo que está na obra, mas como as pessoas observam e o que elas avaliam naquela obra, mas não é subjetivo, não é meramente objetivo. Podemos dizer que é intersubjetivo, né? Então, várias pessoas, ou um grupo, uma classe de intelectuais, de teóricos, de críticos, de estudiosos, estabelecem certos critérios, estabelecem certos padrões, certos valores de qualidade e procuram nas obras de arte, procuram nas canções, procuram nos filmes, nos livros, esses critérios para ver se essas obras se enquadram. Eles não estão na obra, eles estão na mente dessas pessoas, nesse consenso do que é qualidade e é a partir disso que eles avaliam. A gente pode pensar talvez um pouco em relação à própria física, à própria ciência, né? Quando a gente fala, por exemplo, de certas leis da física, de certos princípios da física, da química, da biologia, esses princípios, esses axiomas, essas teorias, elas não estão na natureza. A natureza simplesmente é, mas a nossa mente humana coerentes para poder avaliar a verdade, para poder julgar um fato, e com esses princípios a gente observa a natureza e atribui certos valores, certos princípios, certas lógicas. Eles não estão na natureza, eles estão na gente. Não que a gente possa evitar isso, porque sempre quando a gente conhece o mundo, a gente possui nossos critérios, a gente já possui uma pré-estrutura mental que nos faz conhecer o mundo. Eu sei que isso ficou muito complexo, talvez, ficou um pouco abstrato demais, mas vamos pensar na história da arte. Por exemplo, na Idade Média, os artistas faziam as obras de arte de um modo, né? Tinham um tipo de padrão estético, a maneira como eles faziam as estátuas, as pinturas, as formas que eles utilizavam, que eram formas mais alongadas, formas não tão naturalistas, tinha uma intenção mais transcendental, uma intenção mais divina, mais celestial, para representar um mundo que não é esse. E à medida que a gente vai entrando na Renascença, há uma mudança de perspectiva, começa a tentar reproduzir de maneira muito mais naturalista a realidade. Então há outros princípios, há outras lógicas, há outras exigências para a obra de arte. Isso vai mudando com o tempo. Quando a gente chega na modernidade, por exemplo, você tem uma ruptura radical com os princípios estéticos interiores. Então a obra de arte passa a se tornar abstrata, passa a se tornar não apenas uma representação do mundo, mas de sentimentos, de conceitos, é outra coisa. Então isso se transforma ao longo da história. Eu falo da artes plásticas porque é um pouco mais compreensível a gente poder olhar e ver a diferença entre os períodos, né? Assim você tem uma clara noção de
como isso se transformou. Se a gente espera que haja um princípio universal para todas as obras de arte, é muito difícil a gente conseguir unificar nesse mesmo conceito de qualidade uma obra do Picasso e um afresco de Rafael ou de Michelangelo, porque são muito diferentes um do outro. Esse foi o grande dilema da teoria estética do século XX, porque as inovações técnicas e formais e conceituais criou uma espécie de arte que não existia anteriormente e foi muito difícil você conseguir juntar tudo isso dentro de um mesmo conceito de arte que já não abarcava essa diversidade. A música também deve perceber isso de maneira um pouco menor, porque foi um pouco mais gradual a transformação. Eu acho que a ruptura com a modernidade não foi tão radical quanto foi nas artes plásticas. Se você for acompanhando a progressão da música e como ela foi se transformando até chegarmos na música pop de hoje, né, na cultura de massa de hoje, há suas transformações e há diferentes exigências. E também a gente não pode falar que uma música que sirva para você pôr no elevador, ou num restaurante, ou numa casa de concerto, pode ser a mesma e pode ter os mesmos critérios de avaliação, de qualidade, que uma música para tocar numa balada, para tocar numa casa de show, porque são coisas diferentes. São exigências diferentes para diferentes públicos, para diferentes propostas. Uma música para dançar tem diferentes exigências do que uma música para a gente simplesmente ouvir, sentar e ouvir, e refletir e apreciar. Então, nesse sentido, a qualidade, as avaliações de qualidade são diferentes para diferentes intenções, diferentes públicos, diferentes propostas. Se a gente for jogar para a literatura, por exemplo, o que é um bom romance de mistério, ou um bom romance de aventura, ou um bom romance de terror, é muito diferente do que é um bom poema. Então você não pode usar os mesmos padrões para avaliar essas duas coisas diferentes, ou essas várias coisas diferentes, porque simplesmente os padrões são distintos para cada tipo de produção. Se eu for responder a sua dúvida pontualmente, por exemplo, a gente pode dizer que no universo do funk, por exemplo, que via de regra muita gente considera como se fosse música ruim, existem os bons funks, existem os funks ruins, existem os bons sertanejos e os sertanejos ruins, existem os bons rocks e os rocks ruins, e assim por diante, para todo tipo de produção artística. Mas você tem que entender a relação na qual ela está, né? Qual é o contexto que essa música está inserida, qual é o público com quem ela dialoga e qual é a expectativa desse público para aquela produção também. Do mesmo modo que se a gente for pensar para a música indiana, ou música chinesa, ou música japonesa, são outras exigências, são outros parâmetros de qualidade, então não é subjetivo, não é um japonês que decide qual é a música japonesa boa, mas há uma expectativa coletiva, intersubjetiva do que é uma boa música e uma música ruim. O problema quando a gente fala nesses parâmetros de qualidade, às vezes a gente pensa num único estilo ou num único período histórico, por exemplo, na Renascença ou na música clássica, como se esse critério pudesse servir para uma produção feita hoje, século XXI, na internet, sabe? Você não pode usar um parâmetro de qualidade que era na época do Michelangelo, do Da Vinci ou do Brunelleschi e usar para tentar entender uma obra de arte atual, porque né, as coisas não funcionam assim. Então, como eu disse, você tem que analisar cada situação, cada tipo de produção, cada linguagem, cada gênero, cada forma, para poder tentar encontrar o que é o bom e o ruim dentro desses formatos específicos. Só assim você vai poder ser justo com essas produções e tentar atingir algum tipo de valor qualitativo relevante, porque senão ele não tem validade. É como o ditado norte-americano, é tentar comparar maçãs com laranjas, tipo, uma coisa não tem muito a ver com a outra, tirando que são frutas. Então é isso. Espero ter sanado a sua dúvida. Ele foi bem moroso, né? Ele não, ele não se posicionou a partir, por exemplo, de um filósofo chamado Herbert Marcuse ou Mark Horkheimer ou Theodor Adorno. Esses três nomes que eu acabei de citar, eles fazem parte do século XX da escola de Frankfurt. Não é uma escola como a escola João Pedro, mas é uma certa confluência de ideias, e um deles, o Marcuse, colaborado pelo Theodor Adorno, disse: há uma decadência na música alemã. Desde os grandes Bach, Mozart e Wagner e outros grandes compositores do século XVII, e essa decadência, olha só para vocês verem, essa decadência ela é percebida através da aceitação da população. Então veja aí o tema, vai aparecer para vocês, que eles vão acabar criando
né, o que nós chamamos de condutas massificadas. Como disse a Letícia para mim numa conversa que nós tivemos muito agradável, a Letícia do segundo A, condutas massificadas, traduzindo para os jovens, é a Maria vai com as outras, né? Então, geralmente, quando eu vejo vocês ouvindo música, quer dizer, eu não entendo o que vocês estão fazendo. Eu não entendo porque gosta disso. Eu não entendo porque lá, sei lá, o que, uns 8 anos atrás, a galera cantava bololô, haha. O MC, como é que chamava, desgrama? Bin Laden. Aí o cara marca um show nos Estados Unidos, entrar com esse nome nos Estados Unidos, MC Bin Laden, a ponto de colocar ele dentro de um canhão e atirarem ele pro mar. Mas fala a verdade. Gente, eu também não cara. entendo os adolescentes. A música não faz sentido. Então, essa questão do fazer sentido, ela é importante. Agora, ela cria, Jennifer, uma conduta massificadora. A batida do funk, para quem estuda melodia, né, se vocês pesquisarem Marcelo Kaiser, ele tem vídeos que ele mostra como tocar músicas. Ele é um violonista profissional, ele é rico. Um dos convidados do Marcelo Kaiser é um percussionista. E o percussionista, em um certo momento, conversando, porque eles trocam uma ideia antes de tocar a música, aparece algum momento do ensaio deles, o percussionista diz: a batida funk é a batida mais originária, primitiva. Ela arrepia do pé à cabeça. Não me arrepia, mas ela é uma batida originária dos batucos originários. É uma batida originária dos batucos originários da nossa civilização humana, da consciência de chamar um ao outro. É quase uma consciência tribal. Então, por que o funk reúne? Porque a batida é gostosa. Ah, professor, não é nada, é porque tem mulher bonita lá, mulher, desculpe, gostosa lá. Mulher que rebola até o chão. Eu estou falando da música. E esses atrativos adicionais, eles estão dentro exatamente dessa conjuntura que eu estou chamando de conduta massificada. Vamos e não pensamos. Vamos e venhamos. Entenderam? Então, isso vai criar na consciência moral, na nossa ideia, uma alienação. De modo aquilo que vende, necessariamente, não é aquilo que é bom. Porque se eu. Quer dizer, aí eu já estou fazendo um juízo de valor. Mas não é aquilo que é tecnicamente muito bem construído. Eu falei tecnicamente, sem juízo de valor. Para exemplificar, né, vamos dar uma olhada aí nos. Identificar processos merecedores de crítica. E a segundo, expressar por escrito e oralmente uma reflexão que inclua a compreensão aprofundada dos conceitos da indústria cultural e da alienação moral. Eu estou falando exatamente disso para vocês. A indústria cultural é uma ideologia, é um pano de fundo que pretendeu e ainda pretende divulgar e vender e criar um giro rápido de capitalismo. Então eu tenho o Bugalho diz: olha, tem sertanejo bom e tem sertanejo ruim. Hoje o tipo de sertanejo, o pessoal chama de universitário, eu não escuto. Mas eu não digo que ele é ruim. Mas é um tipo de sertanejo. E ele vende. E eu não estou nem aí do que está sendo dito lá. Para a indústria cultural, tem que vender. Né? Por quê? Porque nos instrumentais, na qualidade, na feitura, na letra, você carrega um certo sentimento de humanidade. E esse sentimento de humanidade, que está carregando ali na letra, as pessoas se identificam, é que faz com que a conduta massificada
seja, massificar massa, todo mundo junto, as pessoas se unam. Aí as pessoas tomam um pouquinho de bebida alcoólica e aí não, quando podiam, né, às vezes eles se encontram numa praça, num barzinho, num show, e aí estão cantando aquela música já você nem conhece quem está na sua direita, na sua esquerda, vocês já se abraçam, já cantam junto e tudo vira festa. É porque eu estou bêbado. Não, porque existe todo um processo ali criado chamado conduta massificada. A gente se identifica com as pessoas. E isso foi pensado, foi criado para alienar a consciência. Tanto que depois, muitas vezes, você pode falar, caramba, o que, que eu fiz? Por que, que eu fiz aquilo? Nem sei que era aquela pessoa. Às vezes rola um beijo, um abraço, uma ficada, não tem nada a ver, não era o que você queria, mas você fez. Você fez porque você estava em torno de uma conduta massificada. Estava em torno de uma alienação moral. Isso é muito comum acontecer, muito comum. Agora, a eletiva que eu pretendo trabalhar esse semestre, e nós vamos falar dela para vocês, eu vou postar um materialzinho, não vão poder ter aula, ela se chama Multimásica, que é o ensino de música e ensino de matemática ao mesmo tempo. E ela vai mostrar um pouco desse universo do complexo e do simplório. Agora, entre o complexo e o simplório, o mediano seria o ideal. Agora, entre o mediano e o simplório, você tem as coisas mais simples. E o simples vende muito, mais que o simplório. O simplório é Laírton dos teclados, entendeu? É o caneta azul, é coisinha mais de meme hoje. Agora, o simples não. O simples é o bem feito, aquele cantor que não é um super astro, mas todo mundo está ouvindo, pode ser internacional, nacional. E aí a gente pode fazer uma comparação desses autores através de, né, uma partitura de Bach. A partitura de Bach, Johann Sebastian Bach. Quando eu falo de técnica, eu estou querendo falar disso aqui, ó. Apareceu aí? Sim. Aham. Olha só. Sonata 3. Aqui você tem o tempo da música, a clave de sol. Para quem entende de música, isso aqui tá, ó, você não tem nenhum acidente aqui, nenhuma linha do pentagrama, e essa aqui é a melodia. E assim vai. Olha, é um desenho muito doido, né? Um iniciante vai falar, mas como toco isso? Olha aqui, você tem C mínima, mínima com C mínima, porque você tem esse quadrinho aqui, né? Ai, partitura é muito Eu complicada. achava que eu sabia ler partitura. Agora, olhando isso aí, gente, misericórdia. E olha aqui, Nossa, eu odiava partitura. aqui ele mudou de tom, olha. Aqui ele ainda tá, aqui ele tem uma pausa. Aqui ele está indicando que nessa linha do Fá, o Fá vai ser sustenido e o Ré vai ser sustenido. E aqui para baixo ele indica que o Fá vai ser sustenido e o Sol vai ser sustenido. Então há mudanças aqui, ó, o Sol sustenido. Aqui, ó, o Ré sustenido. Ele vai mudando de acordo com. Muito bem. Tendo mostrado para vocês uma partitura do século XVIII, toda a técnica do grande Johann Sebastian Bach, a gente pode também ver uma outra partitura mais contemporânea, né? Só um minutico.
Vocês que conhecem nomes assim de funk muito famoso, vocês poderiam me falar um que eu sei achar partitura, mas eu queria um funk famoso. Alguém poderia me ajudar? O nome da música? Pode ser vulgar também, de letra vulgar, não tem problema. Eu nem escuto funk, então não sei. Não, eu... O Juan Pergunta que pros manja, meninos aí. pergunta pro Juan. Pergunta pros meninos aí. Ô, Juan, ajuda aí. Logo eu. É o nome de uma É música. mesmo, Juan. Não, eu não estou condenando quem escuta. Eu... Wellington, depois a gente vê um do rap. Já preparam aí. Calma, calma, moça. Eu vou olhar aqui na minha playlist. Nossa senhora, mas tá chugo. Pode ser o Malandramente? Nossa, você vê, hein, Pode, senhor? pode. 2016? Creu, creu. Vou no creu. Provavelmente era legal. Tava pra caramba desde 2016. Malandramente. A menina inocente. A Você dança mandou com do a creu. gente. No... A música. Eu nem era nascido quando veio. Não, depois eu ponho Malandramente. Ó o creu. Apareceu aqui, ó. Creu, 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 creu. Vocês lembram a partitura passada? Dá uma olhada nessa agora. Já apareceu aí? Sim. Dá pra tocar agora, né, Jennifer? Do nada, o Creu. Olha aqui, ó. 4x4, ó. Creu. Creu. Eu tô rindo. senhor, eu tô desconfiando que era o senhor que cantava. Cantor. Creu. Agora, ó a diferença. Creu. 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 Creu, 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 creu. Gente, mas é isso, vocês viram a diferença da partitura? Professor, o Oi, senhor viu os meninos dançando essa música ano passado lá na escola? vi. No carnaval da escola? É, tem vídeo ainda. Tenho esse vídeo até hoje, eu não apaguei. Tem esse vídeo dele dançando. Não, essas coisas tem que guardar pro... O Malandramente, gente, ele é mais bonitinho, viu? Malandramente. A menina Menina inocente. Se envolveu com a gente. Essa aí eu esqueci a palavra que fala. É MC Nego Ban e MC Nandinho. Nem sei quem é. Ela aqui, ó, tá aparecendo pra vocês. Tá mesmo? Ó, ela é um pouco mais trabalhada, tá vendo? Mas, ó, pegue a letra. Creu, malandramente, a menina inocente. Olha lá. Tô aqui já, ó. Nessa nota Si aqui, ó. A menina inocente. Eu não sei o resto da letra. Mas dá para perceber como que ela começa. Ela é uma partitura, né? Só para partilhar com vocês, uma partitura mais trabalhada, né? Uma partitura mais trabalhada. Agora, para a gente ter uma visão totalizadora dessa produção, né? Cada vez mais empobrecida da música, do ponto de vista técnico. Chamar o não, tecnicamente você vê, tem um cara que fica, né? Pá, 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 pum, pum, pá, 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 pum, pum, pá, 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 pum, pum, pá. O cara fica só numa nota, no baixo.
seja, o cara fica a nota inteira, ou senão eu fico no pianinho. Gente, música é matemática. Então, o cara, ele vai criar o mínimo possível. Só que isso vende, cara. Vende muito. As pessoas gostam. Com o falecimento aí do MC Kevin, houve bastante reportagem. Eu pude acompanhar, assim, quase todo mundo que falava com a repórter, assim, MC Birubiru, MC Zenon, MC Casagrande. Estou falando os nomes, nada a ver. É porque é tanto nome. MC, o brinquedo apareceu. O brinquedo tá com cara de brinquedo, cara. Tá com cara de brinquedo. Ele MC fez Brinquedo. harmonização facial, senhor. Nossa, mas não deu certo, não, mano. É, deu mó rolo. Ele ficou mó triste. Por causa Nossa, que ele não gostou. mas, assim, ele é a prova que daquilo que tá ruim pode ficar pior, né? Que ele não devia ter mexido, né? Não mexe na natureza, mano. Né? Agora tem um. Vocês conhecem aquele cara? Ele ia no Pânico às vezes. Um pianista mal-humorado pra caramba. Esse é o nome dele, cara. Vinheteiro. Conhecem? Nunca nem vi. Nunca ouvi falar. Ele é um pianista profissional, crítico de música. E eu acho que vale a pena a gente. LordMusicAcademy.com. Ele tem um canal. Apesar dele ser uma pessoa. Eu assisti, o Andrei tá falando aqui, ó. Apesar dele ter o estilo Pânico, estilo Olavo de Carvalho, assim, zoar com bastante pessoas, ser um pouco agressivo, musicalmente ele é muito bom. Assim, poucas pessoas no Brasil tocam piano como ele. Então você tem que reconhecer quando o cara é bom, mesmo que você não goste dele. O cara é um bom músico. Agora, se ele abrir a boca e falar um monte de. Exatamente. Muito bem, André, exatamente isso. Né? Ó, aqui, para a gente ter uma ideia, ele faz da música grega. Se vocês forem estudar música, gente, lá na música vocês vão ter uma linha de partitura, uma segunda linha de partitura. Você tem uma outra escala melódica na China. Por isso que a música chinesa, né? Só faço uma escala para vocês, ó. Vê se vocês conseguem ouvir. Ó. Conseguiram? Essa é uma escala melódica, cromática, escala melódica, cromática do Brasil, ou do Ocidente. Né? O Chico Buarque fez uma canção, né? Dorme a cidade, resta um coração misterioso, faz-se uma emoção, só letra um verso, lá na melodia, mira lá, dolorosamente, doce, lá, sol, fá, mi, ré, do. Então, essa é a escala cromática ocidental e é uma escala que você pode fazer assim, livremente, né? A de dó, a de ré, a de mi. E assim você vai subindo a escala, fazendo os acidentes necessários e aí usando a matemática, que é 2,5, 3,5. Nossa, estou falando besteira já, mas vamos ver a história da música, que eu acho que é interessante a gente ouvir aqui o Lorde.
Todo mundo conhece música, mas poucos sabem definir o que é música. Por isso que hoje eu vou falar um pouco sobre ela. Música é uma linguagem, é uma expressão artística que consiste na combinação de altura e ritmo. Então nós temos sons que variam de altura, que são os sons de frequências altas e baixas, frequência alta, frequência baixa, agudo e grave. E os sons que se distribuem horizontalmente, isto é, ocupam espaços de tempos diferentes. Este é o ritmo. A música, ela existe há muito tempo. Na Idade da Pedra, já existiam instrumentos musicais e quem os executasse. Mas o registro de música mais Isso é verdade, João. é da Grécia Antiga, que é o Epitáfio de Céiquilos, que é, como o próprio nome diz, um epitáfio com uma inscrição musical. Com muito esforço dos pesquisadores, essa inscrição foi decodificada e hoje nós temos a música mais antiga. E somente na Idade Média que se descobriu outros registros de música. Ou seja, as datas são incertas, né, da Idade Média quanto do Epitáfio de Céiquilos, mas acredito que seja uns 700 anos, a gente tem um buraco entre o Epitáfio de Céiquilos e as músicas descobertas na Idade Média. E essas músicas que foram encontradas na Idade Média são conhecidas como cantochão, que são músicas monofônicas cantadas, só por voz. O que quer dizer monofônica? Monofônico quer dizer, nós não temos nem contraponto, nem harmonia. Nós só temos uma linha, uma nota soando. Depois, com o tempo, nesses cantochões, foi se acrescentando uma notinha ali, outra aqui, uma quinta, uma oitava. E a música começou a se incrementar. Lembrando que essas músicas da Idade Média eram sempre produzidas em âmbito litúrgico, em âmbito eclesiástico, ou seja, da igreja. Era a igreja que gostava, era uma coisa muito chique. Para quem gosta de criticar ele, aí, ó, ele falou eclesiástico, eclesiástico, né, de eclesiástico, de eclesia. Eclesiástico não existe. Chique ter música. É lógico que se produzia a música popular à parte. Somente na Renascença, né, que é o período de 1500 até mais ou menos 1600, ouvida da Renascença, ele já começou. Quando a música chegou, Fala para mim se você prefere essa partitura exatamente como está escrita. Tá parecendo que ele vai tocar agora? Sim. Sim. Obrigado. Vamos lá. Agora ele vai mostrar a diferença de 1600. Vai mostrar a diferença de 1680 para cá, porque daí ele falou de mais.
essa sonata 1, essa sonata 1 que ele tocou é aquela partitura do Mozart. Vou voltar ela para vocês verem, que eu mostrei no início. Essa Subscribe to this channel now! Pessoal, Senhor, passa o nome desse canal depois pra mim. tá. É um tema que eu não consigo terminar numa aula. A fazer uma análise da produção da indústria cultural, né? Você procura no YouTube vinheteiro pianista. Você vai encontrar muita coisa dele, né? E eu queria agradecer a vocês pela presença. Não vou atrapalhar o lanche de vocês. Obrigado pela presença. Até amanhã na nossa aula de geografia. Eu volto a explicar os finalmente que não deu hoje. Valeu, abraço. Senhor, Tchau, professor, se cuida. Tchau, professor. Obrigada pela aula. Tchau, professor. Obrigada pela aula. Eu que agradeço. você vai publicar essa aula aí depois? Tá gravado, vou publicar. Tá bom, valeu, senhor. Enquanto isso, vou cantar para vocês. Nossa, vou até ficar então, vai. Tem que colocar aqui um. Tchau, Professor. Obrigado pela aula. Eu que agradeço. Tchau, tchau. Tem que ser. Deus sinais, me conduz da cabeça aos pés, mesmo assim eu te devoro. Teu olhar não me diz exato quem tu és, mesmo assim eu te devoro. Djavan, te devoraria qualquer preço, porque te ignoro, te conheço.
quando chove, quando faz frio. Tudo que Deus criou pensando em você. Fez a Via Láctea, fez os dinossauros. Sem pensar em nada, fez a minha vida e te dei. Pronto, ritmo. Depois de muito tempo acordado, já cansado de tanto sofrer, esta noite eu dormi um pouquinho, sonhei com você. Os caminhos desta vida, muito espinho encontrei, mas algo bem mais puro do que isso que eu passei. Na minha viagem de volta, qualquer coisa eu cismei. Neste pedaço de chão errante eu não toco mais. Pagodinho, pagodinho, os alunos estão saindo. Estátuas e cofres e paredes pintadas, ninguém sabe o que aconteceu. Ela se jogou da janela do quinto andar, nada é fácil de entender. Dorme agora. O sol vento lá fora. Quero colo, vou fugir de casa. Posso dormir aqui com vocês. Estou com medo, tive um pesadelo. Só vou voltar depois das 3.
galera. Só pra lhe agradar, só pra lhe agradar. Eu vou parar de beber, eu vou parar de fumar, eu vou parar de jogar. Só pra lhe agradar, só pra lhe agradar. Eu vou parar de beber, eu vou parar de fumar, eu vou parar de jogar. Indústria cultural, música de massa e nação moral. A gente volta, a gente se vê. Parte 2. Tchau.